Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos mais um estudo da Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu quero trazer para vocês uma família da Bíblia que vai nos trazer alguns exemplos. Mas estes exemplos não é para serem seguidos e nós vamos saber por quê. Mas antes, vamos falar com o nosso Deus? Pai, graças nós te damos porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo passando por tempos difíceis, o Senhor tem zelado pelas nossas famílias. E agora, Senhor, quando estaremos estudando a Tua Palavra, queremos te pedir que o Senhor traga clareza aos nossos corações e à nossa mente, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta oportunidade. Pai, vá de encontro a cada família que está nos assistindo neste momento. O Senhor conhece as necessidades de cada uma e nós cremos que o Senhor há de supri-las segundo o teu querer. Que possamos, ó Deus, tirar grandes lições deste estudo que vamos ter neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o estudo que eu quero trazer para os amados, ele é baseado no livro de Gênesis, o capítulo 25 e também o capítulo 27. Por serem dois capítulos e eles são um pouco extensos, eu não estarei fazendo toda a leitura, mas durante o nosso estudo nós vamos pontuando alguns versículos e eu vou ler na palavra para vocês. Mas só para começar, eu gostaria de ler um pequeno trecho para vocês ficarem sabendo de qual família nós estaremos falando. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 19, diz assim: o nascimento de Esaú e de Jacó. Essa é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, a favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está acontecendo uma coisa dessas? Então, foi perguntar a Deus, o Senhor. E Deus lhe respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Atente-se para este versículo. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú com uma das mãos. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado e gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Vamos parar por aqui. Então, essa é a história muito conhecida de todos nós, estudantes da Palavra de Deus. É a história de Isaque e Rebeca e sua família. Como nós sabemos, Isaque e Rebeca tiveram uma linda história de amor, E Rebeca e Isaque então casa-se com Rebeca e durante algum tempo eles percebem que Rebeca não pode dar à luz porque Rebeca era estéril. E o que Isaque faz? Muito sábio, ele vai até o Senhor, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que sua esposa possa conceber filhos. E o Senhor atende a oração de Isaque e Rebeca então fica grávida de gêmeos. E durante a gestação, Rebeca percebe que dentro da barriga dela, ela já
fica sabendo que está esperando os gêmeos e ela percebe que aqueles bebês começam a brigar dentro da sua barriga. E ela não entende, mas o que Rebeca faz? Sabiamente, ela vai até Deus e ora ao Senhor e pergunta por que está acontecendo aquilo. E o Senhor responde para ela, lá no versículo 23, nós vemos o que o Senhor falou para ela. Ele disse: no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. E então, nascem as crianças. O primeiro que nasce, ele era peludo, vermelho, e deram-lhe o nome de Esaú. O segundo nasce agarrado ao calcanhar do irmão, e então deram-lhe o nome de Jacó. Muito feliz, trouxeram grande alegria para aqueles pais. E com o passar dos anos, eles foram crescendo e cada um deles foram tendo assim as suas aptidões. Esaú se tornou um exímio caçador, um bom caçador. A Bíblia que diz que Esaú era um bom caçador. E aí começaram os problemas dentro daquela família. O pai, Isaac, gostava muito de Esaú. O seu preferido era Esaú. Porque Isaac gostava de comer da caça que Esaú, trazia do campo. Talvez porque Esaú era forte e ia para o campo caçar e matava ali os animais, era Então Esaú gostava, a preferência de Isaac era por Esaú. Já Jacó era manso, gostava de ficar em casa, estava sempre ao lado da mãe, e a mãe então teve a sua preferência por Jacó. Olha, queridos, nós já vemos aí dois exemplos a não serem seguidos, porque dentro das nossas famílias, nós como pais, nós não podemos ter preferências pelos filhos. Os nossos filhos, eles devem ser tratados de igual modo. E aí nós já vemos que tanto o pai quanto a mãe erram nisso aí. É um exemplo a não ser seguido. Preferências dentro do lar. Isso não pode acontecer. Mas continuando a nossa história, os meninos crescem, cada um fazendo aquilo que gosta. Um belo dia, Esaú chega do campo cansado, após um dia inteiro caçando e correndo atrás dos animais para matá-lo. E quando ele está chegando em casa, ele sente um cheiro muito gostoso, um aroma muito agradável. Era Jacó. Jacó estava cozinhando. E quando Esaú entra cansado, ele já vai logo dizendo: eu estou faminto e estou muito cansado da minha caça de hoje. E aí ele fala assim: me dá essa comida, eu estou querendo comer essa comida, eu estou com muita fome. E Jacó era muito astuto. Jacó não era bobo, não. E aí Jacó fala com ele assim: tudo bem, eu te dou essa comida, mas olha só no versículo 31 o que Jacó falou para o seu irmão Esaú. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Pense bem, Esaú, faminto, cansado, sente aquele cheiro de comida gostosa, porque quando a gente está com fome, que sente um cheirinho gostoso, a gente fica louco para comer, não é verdade? E aí, Esaú, sem pensar, sem refletir, ele age pelo impulso e não pensa e fala para ele: tudo bem, o que eu vou fazer mesmo com esse negócio de herança de filho mais velho, de bênção de filho mais velho? Eu já estou quase morrendo. E aí ele fala: tudo bem, eu passo para você. Mas Jacó insistiu. Jacó disse para ele assim: então jure primeiro. E aí Esaú faz o juramento e assim passou para o seu irmão mais novo o seu direito de filho mais velho. Queridos, Esaú despreza então um presente que Deus havia dado para ele. E nós precisamos tomar cuidado como famílias,
porque muitas das vezes o Senhor tem colocado presentes em nossas mãos e nós temos desprezado. Presentes de filhos, presentes esposa, presente marido, presente casa, presente bens materiais. Mas nós temos aquilo e estamos desprezando. Às vezes pensando assim, isso não tem valor. Isso para mim, o que é isso? Bom mesmo é o de fulano, é o de ciclano. Filho maravilhoso é o filho do fulano de tal. Quantas vezes nós fazemos isso e estamos desprezando aquilo que o Senhor nos deu? Precisamos nos atentar a isso. Mais um exemplo dentro dessa família a não ser seguido. Desprezar aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Porque a herança, a bênção do filho mais velho naquela época era uma coisa muito importante, era vinda do Senhor. O filho mais velho, ele tinha que receber a herança dobrada e ele ficava no lugar do pai. Quando o pai vinha a falecer, o pai o abençoava e dava para ele tudo que ele tinha direito e ainda mais. E então ele ficava no lugar do pai, ele que ia tomar conta da família. E Esaú então despreza assim esse presente do Senhor. Agora indo lá para o capítulo 27, chega um momento em que Isaac já se encontra velho, bem velho. E Isaac não está enxergando muito bem. Olha, no versículo 21 do 27 diz assim: Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: olha só, Isaac, já velho, pensando assim, vou morrer. Mas antes disso eu vou abençoar o meu filho. Sim, era um costume. Mas esse costume era passado já quando a pessoa já estava nos seus últimos suspiros, é que aquela bênção era dada. E aí Isaac se antecipa. É como se Isaac estivesse querendo dar uma ajudinha assim para Deus, né? Falou assim, olha Deus, eu já vou acelerar aqui, que aí, né? E aí ele chama Esaú e fala, olha meu filho, eu já estou velho e eu já não estou assim vendo muito bem, então faz um favor para mim, eu quero que você vá caçar, pegue um animal, traga uma caça para mim, prepare e traz para mim comer, e depois que eu comer, eu vou te abençoar. E Esaú prontamente falou assim, meu pai, eu vou caçar. E Esaú pega então lá as suas flechas, eu não sei, enfim, o seu material de caça, digamos assim, e vai para o campo caçar. Queridos, mas Rebeca escuta toda essa história. Rebeca estava ali ouvindo atrás da porta, ouvindo a conversa alheia. E Rebeca escuta aquela história. E o que é que Rebeca faz? Rebeca chama Jacó. Fala, olha meu filho, vem cá, deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo. O seu pai vai passar a bênção para Esaú, mas você não vai deixar não. Quem vai pegar essa bênção será você. Irmãos, que exemplo triste. A mãe manipulando o filho e ainda dizendo para o filho falar uma mentira para o pai. Mais dois exemplos a não serem seguidos dentro das nossas famílias. Jacó, a bênção era para Jacó. Sabe por que a bênção era para Jacó? Já estava destinada para Jacó desde o início? Porque lá no capítulo 25, no versículo 23, o Senhor Deus, quando deu resposta para Rebeca, ele falou: um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, já era promessa do Senhor. O Senhor, ele tinha os meios dele de fazer isso acontecer. Mas aí Rebeca quer se antecipar, quer dar uma ajudinha e dá essa brilhante ideia. E fala com Jacó, olha, você vai e mata lá 2 cabritos e traga aqui para mim, que eu vou preparar do jeito que o seu pai gosta, e você leva para ele e pega assim a bênção que era do seu irmão. Mas o filho, ele fica até temeroso, ele fala assim, mamãe, esse negócio não vai dar certo não, o meu pai, ele é muito esperto, e o meu irmão é todo peludo, eu não sou peludo, como é que nós vamos fazer? E
se o meu pai descobre, ao invés dele me abençoar, ele irá me amaldiçoar. Mas Rebeca responde: nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disser. Vá e traga os cabritos. Olha só, aquela mãe, ela disse que a maldição era para cair toda sobre ela. Mais um exemplo a não ser seguido. Nós não temos que pedir maldição sobre nós. Nós temos que clamar do Senhor as bênçãos dele sobre as nossas vidas. E então, aquele filho vai lá no curral, não sei onde eles tinham lá os cabritos, traz os cabritos, aquela mãe prepara os cabritos, prepara pães e arma tudo bonitinho e mais. Ela fala assim: olha, agora você vai vestir a melhor roupa do seu irmão. Então ele veste a roupa de Esaú e ela pega as peles dos cabritos e cobre as mãos e o pescoço do filho e dá bem preparadinho e fala: leve até seu pai. E aquele filho então, junta-se à mãe nesse plano tão horrível e vai ali levar aquela comida para o seu pai. E quando ele está se aproximando, Isaac pergunta: quem é você, meu filho? E aí Jacó responde: eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor me mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Está no 19 do capítulo 27. Mas Isaac, ele estava cego, mas ele era esperto. E Isaac fala assim: não, mas como é que você caçou assim tão depressa? Foi muito rápido. Olha só o que Jacó diz: o Senhor, seu Deus, me ajudou. Então, neste momento, fica claro que o Deus de Isaac não era o Deus de Jacó. Ainda não. Porque ele mesmo disse: o Senhor, seu Deus, ou seja, o seu Deus, papai, foi ele que me ajudou. E então Isaac disse a Jacó: chega aqui mais perto para me ver se é você mesmo, deixa eu te apalpar. E aí ele põe as mãos cobertas com os pelos de cabrito. E aí Isaac: ei, você realmente é peludo. Ah, engraçado, a voz é de Jacó, mas você é Esaú. Chega aqui mais perto. E Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou. E então ele acabou se convencendo de que realmente Jacó era Esaú. E aí Esaú então dá a comida para ele, ele come e em seguida, antes de abençoá-lo, Isaac pergunta mais uma vez: você é mesmo meu filho Esaú? Lá no 24 do capítulo 27. Aí Jacó responde: sou sim, meu pai, sou eu mesmo. E então o pai come tudo aquilo e depois o abençoa. Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando o pai sentiu o cheiro da roupa de Jacó, que ele estava usando a roupa de Esaú, Isaac o abençoou e disse assim, lá no versículo 27 do capítulo 27. Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. E assim Jacó recebe então a bênção que era destinada a Esaú. E quando Isaac está terminando de comer, Jacó sai, eis que chega então Esaú. E Esaú chega, prepara sua caça e vai levar até o seu pai. Mas quando
Quando ele chega, Isaac já está deitado. E então ele diz: levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Aí no 32, Isaac responde: quem é você? E Esaú diz: como assim, meu pai? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. E Isaac, a Bíblia diz no 33 que Isaac fica agitado e começa a tremer. Olha só, Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú, queridos, ouve essa história, a Bíblia diz que ele dá um grito. Ele dá um grito de amargura, um grito que vem lá de dentro da sua alma. Meu pai, me dê a sua bênção. Me dê a bênção para mim também. Mas Isaac responde: o seu irmão veio, me enganou e ficou com toda a bênção que era sua. E Esaú disse: é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou aí nenhuma bênção para mim? Quanto desespero! E Isaac respondeu: eu já dei a Jacó toda a autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos seus. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer mais nada por você, meu filho. E Esaú insistia: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. Por favor, meu pai, eu preciso de uma bênção. O Senhor tem que me dar alguma coisa. E aí, como se não bastasse tudo aquilo, Isaac então repete tudo o que ele repete para Esaú, aquilo que não seria dele. Então Isaac diz assim no 39: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. E assim, Esaú ficou com um ódio tão grande, que ele disse que iria matar o seu irmão. Lá no 41 ele falou assim: Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a bênção a ele. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. E Rebeca fica sabendo disso. E mais uma vez Rebeca entra em ação. Chama Jacó e fala com ele: olha, foge para a casa do seu tio Labão, porque o seu irmão quer matar você, porque está com ódio que você pegou a bênção que era dele. E assim Jacó foge. E aquela mãe fica privada do seu filho. E aquela mãe carrega uma culpa sobre ela, porque ela lançou dentro daquela família um ódio entre os irmãos. Queridos, são exemplos dentro da família que nós não podemos seguir. Nós precisamos tomar cuidado. Nós, como pais, nós somos os exemplos para os nossos filhos. E jamais podemos disseminar na mente dos nossos filhos mentiras e manipulações. E quantas vezes nós manipulamos? Nós mulheres temos que tomar cuidado não só com os filhos, mas com os maridos também. Às vezes nós exageramos um pouco no cartão de crédito. O que é que nós fazemos? Fazemos aquela comida boa, fazemos tudo que o marido gosta. Quando o marido está ali feliz, aí a gente fala: ai, pois é, aconteceu que eu estourei o limite do cartão de crédito. Nós vamos manipulando, não só isso, e várias outras situações também com os filhos. Precisamos ter cuidado. A manipulação, ela não vem de Deus, ela não é de Deus. Mentiras, jamais. Como que poderemos ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros se nós mentimos? E o pai da mentira, nós sabemos muito bem quem é. Então,
que os exemplos que esta família nos trouxe hoje não possam ser seguidos pelas nossas famílias. E vamos pedir a Deus para nos fazer pensar positivamente e objetivamente, para que assim possamos agradar ao coração dele. E que em tudo, nós possamos ser verdadeiros e transparentes com a nossa família e com todos à nossa volta. Não só dentro da família, mas na igreja, no trabalho, em tudo nós precisamos ser verdadeiros. E que Deus nos abençoe. E que você em casa aí possa ler com bastante atenção essa história e possa refletir e tirar aí os seus exemplos a serem seguidos. E que os maus exemplos você possa tirar como para que você reflita e não cometa os mesmos erros. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.